Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para gravar a correção da P1 com vocês, como forma aí de ajudar vocês tanto para quem for fazer a substitutiva, como também para quem for fazer a VS dele, tá bom? Eu montei aqui a primeira questão, né, de acordo com a prova dele. A ideia é que eu conseguisse tentar fazer da P2 também, porém a P2 eu já mandei e-mail para ele desde segunda-feira, estou gravando essa aula aqui na quinta. E eu ainda não tive retorno. Espero que ele me retorne. Mandei para ele, na verdade, na terça-feira, pedindo isso, tá bom? Se ele me retornar a tempo, né? Também preparar o material e entender o gabarito e montar para vocês, eu vou montar. Se não, aí fica pelo menos aí a P1 para já dar uma ajuda, né? Porque a VS, segundo ele, o conteúdo da matéria será todo o conteúdo. Então, tem que reestudar essa parte da primeira prova, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Questão número 1. A empresa Justo SA produz e vende integralmente de acordo com sua capacidade produtiva e demanda de mercado. Segue abaixo os dados da produção de vendas atuais da empresa. Produto ABC. Quantidade em quilo, quantidade de matéria-prima em quilo por unidade produzida. Né? Um quarto, um quinto e um terço. Tá? Quantidade de quantidade produzida, né? E quantidade vendida, né? Que ele vende e produz. 20 mil da A, 18 mil da B e 22 mil da C. O preço de venda é 15,50, 14 e 14,50. Dados adicionais. Custo da matéria-prima. Sabe-se que o quilo da matéria-prima consumida custa para a empresa 2,20. Outros custos variáveis, além da matéria-prima. A empresa incide em outros custos variáveis no valor de 4,50, 4,50 e 3 reais para cada unidade de A, B e C, respectivamente. Despesas variáveis. A empresa ainda possui despesas variáveis de 20% do preço de venda em cada um de seus produtos. O custo de despesas fixas soma a quantia de 14.840. Situação problema. Sabendo-se que em determinado período a empresa enfrentou dificuldades com seus fornecedores e que só dispõe de 75% da matéria-prima necessária para a sua produção de vendas normais, calcule o mix ótimo de produto no período, dada a limitação na utilização da matéria-prima, e o lucro antes do imposto de renda do período, considerando o fator limitativo. Então aqui o que ele quer? A primeira parte aqui, né? Ele quer um mix ótimo de produto. Qual que é a melhor mistura, né, de produtos que a empresa vai fabricar, dado que ela tem uma limitação na utilização da matéria-prima. E qual que é a informação importante aqui pra gente? A gente só tem 75% da matéria-prima. Então, ele está dizendo pra gente que eu só tenho 75% disponível de matéria-prima para o meu período. E aqui está o primeiro problema da questão, né? Ele não deu a quantidade de matéria-prima, certo? Ele não deu a quantidade de matéria-prima. O que ele deu para a gente? Ele deu a quantidade de matéria-prima por unidade produzida para cada um deles, em fração aqui, e ele deu a quantidade produzida e de venda, que são iguais. A quantidade produzida e a quantidade de venda. Tá bom? São essas as duas informações que a gente tem para a gente descobrir qual vai ser o 100% da produção, para depois a gente achar os 75% da produção. Então vamos lá como que foi a lógica dele aqui para resolver essa questão. Então vamos lá. Preparei um gráficozinho aqui para a gente facilitar a visualização. Qual que seria a primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui, como eu falei? A gente precisa descobrir qual é a quantidade total de matéria-prima que a gente produziu, que é que a gente usa na nossa produção. Porque a questão está dizendo que ela vende integralmente a capacidade de produção. Então, o que ela vendeu é o que ela produziu. Ela produz e vende. O exercício está dizendo isso pra gente. Então, para a gente achar qual foi a quantidade de produção dela total, para depois a gente achar os 75%, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Qual que é a quantidade de matéria-prima por quilo por unidade produzida? Da unidade A é um quarto. O que é um quarto? Um quarto. Ele botou assim, um quarto. Um quarto nada mais é de que um dividido por quarto. Por quarto, ó, por 4. Né?
1 quarto é 1 dividido por 4. É 1 dividido por 4. 1 quarto é 1 dividido por 4. Que é 0,25. É como se fosse 25%. Tá? O que ele está dizendo aqui para a gente é que, em outras palavras, né, 1 quarto seria 25% daquilo que foi produzido, da quantidade produzida de venda, tá com relação, significa, né, ou simboliza, né, a quantidade de matéria-prima utilizada, tá? A quantidade percentual de matéria-prima utilizada, tá? Seria o 0,25, né? 25%, 1 quarto, né? Se botar aqui, ó, 0,25. Do produto B, vou aumentar um pouquinho aqui. Produto B, a gente tem a mesma coisa. O produto B, no caso aqui, vai ser 1 quinto. O que é 1 quinto? 1 quinto é 1 dividido por 5. Vai dar 0,2. Como se fosse 20%, né? 0,2 é equivalente a 20%. Né? 20%. O que ele está querendo dizer? O que ele quis dizer nessa questão? Que essa quantidade de matéria-prima em quilo por unidade produzida é 20%, significa, né, 20%. É como se fosse 20% daquela quantidade de matéria-prima. Então vamos lá, 0,20. 0,20. E a última, 1 terço, que é 1 dividido por 3, que dá 0,33, é uma dízima periódica. 0,33. 0,33. Isso é que a gente tem aqui, tá? Nessas primeiras informações. Qualquer outra informação que a gente tem? Nós temos a quantidade vendida. Lembrando que essa empresa, ela vende tudo aquilo que ela produz, segundo os dados. Então, se ela vende tudo que ela produz, a quantidade de produto vendido vai ser igual à minha quantidade de produto produzido, porque ela produz e vende. Então, se eu tenho a minha quantidade vendida e eu tenho a proporção de matéria-prima por unidade produzida e a minha unidade, a quantidade vendida que eu tenho é igual à minha quantidade, eu consigo, multiplicando a minha proporção de matéria-prima utilizada e a minha quantidade produzida, que é igual à minha quantidade de venda, eu consigo chegar na minha quantidade de matéria-prima. Quanto de matéria-prima eu utilizei? Porque eu tenho a proporção. Ele me deu essa proporção de matéria-prima por unidade produzida. Tá? Ele me deu essa proporção. Então, vamos lá. Qual que é a minha quantidade vendida? É 20.000 de A, 18.000 de B e 22.000 de C. Essa é a minha quantidade vendida. Tendo a nossa matéria-prima, a nossa proporção de matéria-prima pela quantidade produzida, quantidade vendida, que é igual, como eu expliquei, multiplicando uma pela outra, nós vamos conseguir chegar na quantidade de matéria-prima. Porque ele está me dizendo que 1 quarto daquilo que foi produzido é matéria-prima. Ou seja, 25% daquilo que da quantidade que eu vendi é a minha quantidade de matéria-prima utilizada. É isso que a questão está dizendo pra gente, tá bom? Nessa primeira parte. Então vamos lá, vamos fazer as multiplicações aqui. Nós temos que 0,25 vezes 20.000 vai dar 5.000. Então a minha quantidade de matéria-prima do produto A é 5.000. Tá? 5.000. Vamos para o nosso produto B. Para o produto B, nós temos que
0,20 vezes 18.000 vai dar 3.600. 3.600. 3.600. E o meu produto C, eu tenho 0,33 vezes 22.000. E aqui é importante que é uma dízima, né? Então não é 0,33 puro. É 0,33, 33, 33. É uma dízima periódica. Multiplicando como forma de dízima periódica, né? Vezes 22.000. Aqui, ó. Agora sim. A gente chega no resultado de 7.333,33, também dízima periódica, né? 7.333,33. Lembrando que isso aqui é uma dízima também de uma dízima periódica. Então essa é a primeira parte da questão, tá? Então agora, tendo isso, a gente já tem o total de matéria-prima produzida. Então, qual vai ser o total de matéria-prima produzida? Vai ser a soma. 5.000 mais 3.600 mais 7.333. Vamos fazer aqui. 5.000 mais 3.600 mais 7.333,33. Vai dar 15.933,33. Tá? Essa é a nossa quantidade de matéria-prima total. 3,33. Chegamos à nossa quantidade de matéria-prima, né? Total de produzida não é produzida, né? É consumida. Consumida. Não é produzida, é consumida. Matéria-prima é consumida na produção, não produzida. Total de matéria-prima consumida para esse período, tá bom? Beleza, tendo isso, vamos montar as outras informações aqui para a gente começar a responder essa questão. Qual que é o preço de venda unitário? É 15,50, 14 e 14,50. Esses são os nossos preços de venda, né, unitário. Quais são os nossos outros custos? O que a gente tem de outros custos aqui, segundo a questão? A questão traz para a gente... A questão traz para a gente 4,50. 4,50. Traz para a gente 4,50 também. E R$3 nos outros custos para esses dois. Matéria-prima. Qual que é o nosso custo unitário aqui, né, de matéria-prima? Nós temos que, sabe que o quilo da matéria-prima custa R$2,20. 2,20 não, R$4,20. 4,20. Então, caramba, aqui. Então, preço da matéria-prima é igual a 4,20. É 4,20. Só que, mais uma vez, a gente precisa pensar com a mesma lógica lá. Quanto que a gente gasta de matéria-prima por unidade produzida? Lá a gente utilizou a proporção para encontrar quantas unidades foram produzidas no total. Agora a gente vai usar essa mesma proporção para a gente saber quanto custa, tá? Qual é o valor que eu gasto por matéria-prima por cada produto. Tá bom? Para a gente encontrar o valor, o custo da matéria-prima para cada unidade produzida. Se a cada unidade produzida eu gasto 25% do produto,
Então, qual que vai ser o meu valor, o meu custo dessa matéria-prima? Vai ser 0,25 vezes 4,5. 4,5. 4,5 não, perdão. 4,20, que é o preço da matéria-prima. Então, eu gasto 25% de 4,20 para produzir uma, tá? A gente está levando, né, os valores para valores unitários. Vou gastar R$ 1,05. R$ 1,05. R$ 1,05. A mesma coisa aqui, ó. Vamos para o produto B. 0,20, ou seja, 20% de 4,20. Vai dar 84 centavos. Então eu gasto 84 centavos de matéria-prima para cada produto B, para cada unidade do produto B. E o produto C? Qual que é o meu gasto? Vai ser 4,20 vezes 0,33. Vai dar vamos fazer de novo aqui, peraí, ó. 0,33333 vezes 4,20. Tá? Aqui ficou melhor. Na dízima fica 1,39999. Então, arredondando, 1,4. Tá bom? Dá uma dízima periódica aqui. Então, arredondando para cima aqui, dá 1,4. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, o nosso custo de matéria-prima unitária. Tá? Os valores do custo de matéria-prima unitária. O que a gente precisa caçar aqui agora? A nossa despesa de venda, né? As despesas de venda. Essas despesas, não é nem de venda, despesas variáveis, né? Essas outras despesas, essas despesas variáveis, né? Que a questão bota pra gente? O que essas despesas variáveis, na despesa de venda, despesa variável, ela é 20% do preço de venda. 20% do preço de venda. Ou seja, do preço de venda, desse preço aqui, que é o preço de venda, 20% é custo, despesa de venda. Então, vamos calcular. Preço de venda é 15,50 do produto A, vezes 0,20, que é 20%. Vai dar uma despesa de venda de 3,10. 3,10. 14 de preço de venda vezes 20%, que eu vou botar diferente. Dá 2,80. 2,80. Deixa eu colocar vírgula. Tirar esse ponto, colocar vírgula. Aí. E 14,50 vezes 20%. 2,90. Então, 2,90 é a nossa despesa variável, tá bom? Então, esses aqui são os valores, trazendo, né, esses valores da questão aos valores unitários. Trazendo aos valores unitários, pessoal, agora a gente vai calcular a margem de contribuição, tá? E a margem de contribuição dado o nosso fator limitante, tá? Dado o nosso fator limitante. Então vamos lá. Vamos calcular nosso fator limitante aqui, ó. A questão fala pra gente que o fator limitante é 75% da matéria-prima. Vamos calcular primeiro nossa margem de contribuição normal e depois a gente calcula com o fator limitante. Vou preparar um quadrinho aqui e já volto. Pera aí. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai calcular para a gente encontrar, né, a nossa resposta aqui. Preço de venda unitário, vamos só repetir aqui os valores, 15,50. Produto B, 14. E produto C, 14,50. Lembrando, galera, que aqui a gente vai calcular a nossa margem de contribuição unitária.
Como que a gente calcula a margem de contribuição unitária? A gente calcula fazendo uma DRE, né? Estou fazendo aspas aqui, uma DRE, onde a gente vai considerar apenas os custos e as despesas variáveis. Quando a gente tira os custos e as despesas variáveis das receitas de venda, a gente chega na margem de contribuição dos produtos. Então, a primeira coisa, a gente trouxe esses produtos para valores unitários, que é o que a gente fez em cima. E agora, a gente vai calcular unitariamente qual é a margem de contribuição unitária de cada um desses produtos, para depois a gente calcular em cima do fator limitante. Então, vamos calcular primeiro qual que é a nossa margem de contribuição unitária, desconsiderando os fatores limitantes. Então, a gente vai pegar a nossa receita, que é o valor da venda, né? Então, qual é a receita unitária do produto? É o valor que ele é vendido. Se eu vendo o produto a 15,50, essa vai ser a minha receita unitária para o produto. Então, 15,50, 14 e 14,50, que são os três preços que a gente tem para os produtos. O que a gente tem de custos? O que a gente tem aqui de custos variáveis? O que nós temos de custo variável para o produto A? Nós temos matéria-prima. Matéria-prima é um custo variável, 0,05. Tem mais alguma coisa? Tem. Nós temos também aqui, ó, outros custos, tá? Que são outros custos variáveis, né? Que a questão deu pra gente. Outros custos variáveis, que é 4,50. 50. Isso aqui vai dar pra gente, vamos somar, vai dar 1,05 mais 4,50. Vai dar pra gente 5,55, tá? 5,55. Esse é o nosso custo variável unitário, tá bom? Do produto A. Produto A. Qual que é o custo variável unitário do produto B? A gente tem 0,84 de matéria-prima mais 4,50. Isso aqui vai ser igual a 0,84 mais 4,50. Vai ser igual a 5,34. 34, tá? Se eu pintar aqui, para vocês depois, quando for olhar o gabarito, vocês saberem exatamente qual que é o valor principal, tá bom? Fica mais fácil de visualizar. Então vamos lá. Próximo. Produto C é 1,4 de matéria-prima mais 3 de outros custos variáveis, que vai dar pra gente, deixa eu somar aqui para não ficar diferente, ó, 1,4, para vocês saberem de onde veio, mais 3, vai dar pra gente 4,40. 4,40. Perfeito. Vamos lá. Quais são as despesas variáveis? As despesas variáveis a gente já calculou aqui em cima. As despesas variáveis são essas daqui, ó. As despesas variáveis unitárias que a gente tem, que é 3,10, 2,80 e 2,90. Tá? Essas são as despesas variáveis que a gente tem. Então, se vai... Ah, não foi. 3,10, 2,80 e 2,90. Agora a gente já pode encontrar nossa margem de contribuição unitária. Qual que vai ser a nossa margem de contribuição unitária? Receita menos custos e despesas fixos, variáveis, perdão. Então nós temos 15,50 menos 5,55 menos 3,10. Vai dar pra gente 6,85. 85.
Qual que é o nosso preço de venda do produto B? 14 menos 5,34 menos 2,80. Vai dar pra gente 5,86. 5,86. Produto C, 4,40. 14,50 menos 4,40 menos 2,90. Dá 7,20. Então, essas são as margens de contribuições sem considerar o fator limitante. Tá? Sem considerar o fator limitante. É a margem de contribuição unitária. Olhando aqui, se a gente não tivesse fator limitante, o produto C ele tem a melhor margem de contribuição. Né? Olhando aqui, ó, ele seria o produto que a gente iria priorizar, o produto A seria o segundo e o produto B seria o terceiro, que é o que tem a menor margem de contribuição unitária. Porém, nós temos um fator limitante, que é a matéria-prima. A nossa matéria-prima está limitada. Então, se a nossa matéria-prima está limitada, nós precisamos produzir aquele produto que ele vai ter o menor consumo de matéria-prima. Porque qual que é a lógica disso? Vou explicar para vocês a lógica disso. Se eu tenho uma limitação na minha quantidade de matéria-prima, é muito melhor eu produzir o produto que gasta menos matéria-prima e tem uma rentabilidade maior, ou seja, eu vou conseguir produzir mais produtos e vender mais, ter uma receitas maiores, mesmo ele tendo uma margem de contribuição unitária menor, do que eu produzir um produto que tem uma margem de contribuição unitária mais alta, porém gasta mais produto. E aí eu vou produzir menos produto e vou ter uma receita menor no final. Então essa é a lógica do fator limitante. A gente encontrar a margem de contribuição pelo fator limitante, pela diminuição, pela limitação de algum dos fatores. Que nesse caso aqui é de matéria-prima. O que ele fala pra gente? O total de matéria-prima consumida é 15.933,33 centavos. E ele fala que a gente tem 75% apenas da matéria-prima. Tá? 75%. Então a gente teria 75% apenas da matéria-prima. Como que seria esse cálculo aqui? Ó? 15.933,3333, fica uma dízima, né? Vezes 75%. Vai dar 11.950. Essa 11.950. Essa é a minha limitação de matéria-prima. 11.950. Eu só vou ter 11.950 unidades de matéria-prima para eu consumir na minha produção. Então, qual que é o fator limitante? A matéria-prima. Qual que é então aqui qual que é o fator limitante? O meu fator limitante vai ser eu dividir, né? Eu dividir a minha margem, né, de contribuição unitária, pelo meu fator limitante. Que nesse caso aqui, o meu fator limitante é a matéria-prima por unidade. Nós não temos, né, as unidades da matéria-prima, mas a gente tem mais uma vez a proporção. Né? A gente tem mais uma vez a proporção. Então, eu tenho que para cada unidade de matéria-prima, para cada unidade a gente gasta 0,25, né, de unidade de matéria-prima, 25% de matéria-prima. No caso da A, da B, 0,20 e de C 0,33, lembrando que é uma dízima. Então, como é que a gente vai fazer para chegar na margem de contribuição pelo fator limitante? Como que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter aqui, ó. Foi aqui. Nós temos 6,85
6,85 dividido por 0,25. Isso aqui vai dar pra gente 27,40 de margem de contribuição por fator limitante. 5,86, que é a margem de contribuição do produto B, dividido por 0,20, vai dar pra gente 29,30 de margem de contribuição por fator limitante. E do produto C é 7,20 dividido por 0,333. Opa. 3333333 vai dar pra gente 21,60. 21,60. Então, nós já temos que a margem de contribuição pelo fator limitante, né? Pelo fator limitante, opa, aqui eu botei errado, 29, né? 29,30 é 5,86 dividido por 0,20. Isso aí, 29,30. A nossa margem de contribuição por fator limitante, eu tenho que o produto B, ele consome menos produto, ele gasta apenas 20% de matéria-prima, de unidade de matéria-prima, digamos assim, para nos entregar uma margem de contribuição de 5,86. Então, dado o fator limitante, ele é o que vai gerar a maior margem de contribuição. Tá? Ele vai gerar uma margem de contribuição maior do que os outros. Então, nós vamos priorizar ele. Então, qual é o produto que a gente vai priorizar? É o produto B. Qual que é o segundo? Qual que é o segundo a maior margem de contribuição? Produto A. Então, o segundo da nossa lista de prioridade é o produto A. E o terceiro da nossa lista de prioridade vai ser o C, que é o que tem a menor margem de contribuição por fator limitante. Né? Por fator limitante. Então, é o terceiro. Descoberto isso, pessoal, agora nós precisamos... O que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular. Tá? Nós vamos calcular. Qual que vai ser... e aí tá... Nesse cálculo aqui a gente vai matar a A e a C, a A e a B, né? Tá, ele botou C, mas é B. A gente vai matar as duas questões. Que é fazer um mix de produção. Fazer, né, um mix de produção. Sendo que a gente tem disponível, né, apenas 11.950 de matéria-prima. Unidades de matéria-prima. Até riscar aqui, ó. Vou botar de outra cor. Aqui. Aí, pronto. De matéria-prima. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Então vamos lá, pessoal. Qual que vai ser o melhor mix de produção? O produto que eu tenho que priorizar é o produto B. Esse é o meu produto principal, certo? Meu produto B. Então, qual é... Vou fazer na linha aqui, tá? Produto B. Qual que é a minha quantidade de matéria-prima que eu gasto para o produto B? Quantidade de matéria-prima que eu gasto para o produto B. Se o produto B, ele é o meu produto, que ele tem a minha maior margem de contribuição por fator limitante, ele é nosso, e vai ser o nosso produto que nós iremos priorizar, o que nós vamos produzir do meu produto B? Nós vamos produzir dele a nossa quantidade máxima de venda. Nossa quantidade máxima de venda. E a nossa quantidade máxima de venda, segundo a questão aqui, é 18 mil. Quando tem 100% dos produtos disponíveis, ele produziu 18 mil. Então a quantidade máxima dele é essa. Tá? Aqui eu até tenho um ponto que não é tão implícito isso aqui na questão. Tá? Não está tão implícito isso aqui na questão. Mas diz assim, ó, vende integralmente de acordo com a sua capacidade produtiva. Né? Tá meio que subentendido aqui que essa é a capacidade máxima, tá? De produção. Não é tão claro, né? Mas está subentendido que seria isso. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades dessa prova. Mas enfim.
qual que é a quantidade máxima, né, de produção dele? É 18 mil. 18 mil. Então a gente vai vender os 18 mil. 18 mil. 18 mil. Vezes o nosso preço de venda, que é 15,50. Tá? Para a gente já montar a nossa DRE, né? Digamos assim. Isso aqui vai dar pra gente. Deixa eu apagar isso aqui. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui também. Deixa eu sair isso aqui. Beleza, perfeito. Isso aqui vai dar pra gente 18 mil vezes 15,50. Vai dar a nossa receita vendendo isso, que é R$ 279 mil. Tá? Na verdade aqui tem um jeito mais simples. Por quê? Para a gente calcular, né, qual é o lucro antes do imposto de renda, a gente precisa calcular nossa receita menos os custos e as despesas fixas, menos os custos e as despesas variáveis, menos custos e despesas fixas. Só que a gente sabe que a receita menos os custos e as despesas variáveis é justamente a margem de contribuição, certo? É a margem de contribuição. Então, para a gente não precisar fazer tudo aqui, daria para fazer desse jeito também. Aí calcular a receita, depois subtrair custos e despesas variáveis e depois subtrair custos e despesas fixas. Vamos direto na margem de contribuição, que é mais simples, né? É mais simples calcular desse jeito. Se a gente tem, né, 18 mil unidades, que é a produção total, e a gente tem uma margem de contribuição unitária, né? Uma margem de contribuição unitária. Então a gente tem aqui, 18 mil unidades produzidas. E a gente tem uma margem de contribuição unitária para o produto B de 5,86. Se a gente multiplicar a quantidade produzida pela margem de contribuição, a gente já chega na margem de contribuição total direta, que vai ser a margem de contribuição total a margem de contribuição, né, já é a receita desconsiderando as despesas variáveis. Então a gente não vai precisar calcular receita menos despesas variáveis. A gente já faz direto já da margem de contribuição, porque fica mais simples, né? Fica mais fácil. Então, 18 mil vezes 5,86 vai ser igual. Vai ser igual a 105.480. Para obter, né? Para produzir essas 18 mil unidades, quanto que eu gasto de matéria-prima? Aqui, ó. Tá aqui, ó. 3.600. Então, ó, 3.600 de matéria-prima, certo? Então, ó, eu tenho 11.950 menos 3.600. Quanto vai dar? 11.950 menos 3.600. Vai dar 8.350. Ou seja, eu ainda tenho disponível 8.350 unidades de matéria-prima para eu produzir. Então vamos, qual que é o produto que eu vou priorizar para o segundo lugar? Produto A. Então, vamos lá. Produto A. Qual é a minha produção máxima? 20 mil. Então, 20 mil vezes
a margem de contribuição unitária do produto A. Qual que é a margem de contribuição unitária do produto A? Qual que é a margem de contribuição unitária do produto A? Qual que é a margem de contribuição do produto A? Margem de contribuição 6,85. 6,85. Então, se a gente pegar 20 mil vezes 6,85, a gente vai ter 137 mil. Deixa eu pintar isso aqui de outra cor, para a gente saber que isso aqui vai ser o cálculo, tá? Pra ficar mais fácil visualizar. Tá de azulzinho assim. Beleza? 137 mil. Sendo que, para produzir isso, quantas eu gastei? Eu gastei 5 mil unidades de matéria-prima. 5 mil unidades. Então, vamos lá. Quantas unidades eu tenho de matéria-prima? Eu tenho 8,350 menos 5 mil. Vai ser igual a que é 3, né? 350. Ou seja, me sobraram 3.350 unidades de matéria-prima após eu produzir os produtos A e B, que são os meus principais produtos B e A, né, em relação a margem de contribuição por fator limitante. Então vamos produzir no produto B. Produto C, né? Perdão, produto C. E aqui já está a primeira coisa que a gente precisa saber. O produto C, a produção máxima dele é de 22 mil unidades, né? Porém, ele, para produzir isso, ele gasta 7.333 unidades de matéria-prima. E nós só temos 3.350. Está limitada a nossa produção de matéria-prima. Tá. Então, como a gente vai saber qual a quantidade que eu vou utilizar? Como que a gente vai descobrir qual quantidade a gente vai utilizar? Da mesma maneira que a gente descobriu aqui, ó. Se eu tenho 3.350 unidades, 3.350 unidades de matéria-prima, certo? 3.350 unidades de matéria-prima. Vou até fazer esse cálculo aqui, ó, para facilitar, para vocês lembrarem. 3.350 unidades de matéria-prima. Se eu tenho 3.350 unidades de matéria-prima. E para produzir cada uma dessas matérias-primas, eu preciso de 0,3333333 unidades, né, de matéria-prima, que é 0,3333, aqui é uma dízima, não vou colocar, mas é uma dízima. Se eu preciso, eu vou dividir a quantidade de matéria-prima que eu tenho, que é 3.350, pela quantidade que eu preciso para produzir uma unidade, que nesse caso é 0,33. Então, eu vou dividir 3.350 dividido por 0,3333333 é a dízima. Isso aqui vai dar para a gente 10.050 unidades. Então vai ser 10.050 unidades. Então 10.050 unidades. Tá? 10.050 unidades. Vezes a margem de contribuição, né? Vezes a margem de contribuição, que para esse caso é, cadê? Aqui, ó, é 7,20. 20. Vai dar pra gente, vamos lá, 10,050 vezes 7,20. Vai dar, ó,
10,50 vezes 7,20. Agora sim. Aí dá 72.360. Então essa é a margem de contribuição total. Aqui. Margem de contribuição total. Então aqui a gente vai ter, ó, se eu produzir 3.050, né? Eu vou aqui vai ficar, né? 3.500 menos 3.500 é igual a 0. Ou seja, aqui, ó, eu vou zerar, né, a minha unidade de produtos. Então, o que a gente tem? O melhor mix de produção. Qual que é o melhor mix de produção? Esse aqui é o gabarito da letra A. Qual que é o melhor mix de produção? O melhor mix de produção é 3.600 unidades, né, do produto A, que é a produtividade total, 5.000 unidades de produto, 3.600 de produto B, 5.000 unidades de produto A e 3.500 unidades de produto C. Tá? Esse aqui seria deixa eu até pintar aqui para ficar melhor, né? Porque senão fica aqui, o gabarito não é esse, né? O gabarito dessa resposta. O gabarito da resposta correta, né? Aí quando vocês forem ver, fica mais fácil para vocês visualizarem qual é a resposta certa, para não confundir. Eu botei aqui só para vocês entenderem a soma que precisa ser feita para saber quanto que vai para cada, né? Mas digamos aqui que o gabarito seria esses daqui. Então, esse seria o gabarito, pessoal. Ó, os gabaritos seriam 3.600 unidades de produto B, 5.000 unidades de produto A e 3.500 unidades de produto C. Esse seria o gabarito da letra A, tá? E qual que vai ser, né, o gabarito da outra questão, que é justamente qual que é o LAIR do período. Como que a gente faz? Vamos somar todas as margens de contribuição, que eu até deixei pintado para facilitar, ó, 105.480 mais 137.000 mais 72.360. Isso vai dar para a gente uma margem de contribuição total de 314.840. Essa é a margem de contribuição total. Ou seja, essa aqui é essa aqui é essa daqui é a nossa receita já deduzida dos nossos custos e despesas fixas. Tá? Então, o que nós precisamos tirar agora? O nosso custo e despesa. A nossa margem de contribuição já é a nossa receita menos custos e despesas variáveis. O que a gente precisa tirar agora? Nossos custos fixos. Tirando os nossos custos fixos, a gente vai chegar no lucro antes do imposto de renda. E os nossos custos fixos, eles estão aqui, ó, 14.800. Marca aqui, ó, 14.800. Então, ó, menos 14.800. A gente vai chegar no nosso LAIR, que vai ser igual a 300.000, né? 300.000. Que é 314.840 menos 14.840, né? 14.840. Vai dar pra gente um LAIR de 300.000. Tá bom? Esse aqui é o gabarito. Esse é o gabarito da questão número 1, tá? Eu vou subir aqui ela logo para pro YouTube. E daqui a pouco eu faço a gravação do gabarito da número 2 e também já posto para vocês, tá bom?